infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Evangelho de hoje é a continuação do de ontem. A liturgia está seguindo o Evangelho, não, eu digo a primeira leitura. A liturgia está acompanhando os Atos dos Apóstolos, aquilo que aconteceu com os apóstolos e os discípulos nos inícios. Acho que você se recorda da primeira leitura de ontem, quando os apóstolos são presos e os doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, o mandam colocar na cadeia e eles ficam presos durante aquela noite. Mas na madrugada, o anjo do Senhor, como disse a palavra de Deus, vai até aquela prisão onde eles estavam, abre as portas da prisão, e veja, não era uma prisão que ficava lá largada, não, havia soldados tomando conta, e Deus faz com que nenhum deles se aperceba. E o anjo faz com que Pedro saia. Pedro fica muito admirado de alguém estar abrindo a porta e o levando, e reconhece que era o anjo do Senhor que estava fazendo isso. Depois que saíram, a ordem que o anjo lhe dá no nome de Deus é que ele e João voltem a pregar, porque eles foram presos justamente por isso. Tinham sido proibidos, terminantemente proibidos de pregar em nome de Jesus, de operar curas, milagres. Mas como é que eles iam deixar de anunciar o nome de Jesus? Como é que eles iam deixar com que o Espírito Santo não operasse através deles? Porque na verdade não eram eles por si, era o Espírito Santo através deles que eles haviam recebido em Pentecostes. Como é que eles podiam se calar? Como é que eles podiam deixar de orar pelas pessoas que estavam necessitadas, que estavam doentes? Então as curas, os milagres aconteciam, e os chefes do povo estavam cada vez mais raivosos com eles. Foi por isso que mandaram que ele fosse preso. Agora o anjo estava dizendo que voltassem ao templo e ali publicassem o nome de Jesus e operassem sem medo curas, prodígios, sinais, milagres no nome de Jesus. Naquela manhã já estavam os apóstolos cedinho no templo, em pleno templo, pregando a respeito de Jesus. Quando se reúne o Sinédrio, que era justamente a chefia do povo judeu, os que governavam o povo, mandaram que os guardas fossem buscar os apóstolos. Mas quando chegaram lá, viram com admiração a prisão aberta e ninguém dentro da cadeia. Ao mesmo tempo, enquanto eles foram contar isso ao sumo sacerdote e aos demais daquele conselho, chegava também a notícia de que os apóstolos estavam pregando lá no templo. Imagine a raiva, o furor com que ficaram aqueles homens, e mandaram que buscassem
e com grandes ameaças proibiram mais uma vez, e foi a leitura de hoje. Não tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus? Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Claro que eram responsáveis, foram eles que fizeram tudo, foram eles que julgaram, foram eles que levaram a Pilatos, foram eles que zombaram de Jesus, foram realmente culpados da morte deles. Mas eles estavam enfurecidos. Mas o bonito foi a resposta de Pedro e João, porque eles eram obedientes, tanto assim que depois da ascensão de Jesus, e mesmo antes da ascensão de Jesus, eles iam ao templo, eles iam orar no templo, obedecendo às leis próprias do povo de Deus. Eles eram obedientes, mas somente que nisso eles não podiam obedecer. O que Deus mandava era muito mais, e o impulso do Espírito Santo dentro deles era muito mais forte, e eles percebiam que não podiam resistir ao Espírito, não podiam desobedecer ao Espírito Santo. Então, obedecendo ao impulso do Espírito Santo, eles só tinham que desobedecer os chefes do povo, os sacerdotes. E foi o que eles disseram, com toda a franqueza. Veja aqueles dois pobres apóstolos, que antes de Pentecostes eram todos medrosos, agora como que enfrentando os chefes do povo e dizendo a eles: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, e aí está a grande verdade sobre a qual eles se apoiam. O Deus de nossos pais quer dizer o Deus nosso, o Deus dos judeus, Yahvé, aquele que veio desde Abraão, Isaque, Jacó e todos os patriarcas, os profetas, o Deus que nós aprendemos a adorar no meio da idolatria dos povos pagãos. Esse Deus, esse nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Olha a coragem de Pedro. Esse Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando ouviram isto, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os chefes do povo ficaram furiosos e queriam matá-los. E graças a Deus que os apóstolos foram corajosos assim. Você sabe que depois da morte de Estevão, uma grandíssima perseguição contra os cristãos. Permanecem em Jerusalém só os apóstolos, os outros cristãos que estavam começando a acreditar e a formar a igreja, aquela linda comunidade, tiveram que fugir todos eles, e os apóstolos recomendaram que eles fugissem. Não era por medo não, é porque a doutrina de Jesus e o anúncio da ressurreição de Jesus tinha que ser continuada a anunciar. E só fica em Jerusalém os apóstolos. Corajosamente eles permanecem. Meus irmãos, esse tipo de sentimento, de coragem, de intrepidez,
de força, de resistência. No grego em que foi escrito os Atos dos Apóstolos, é paresia. É uma palavra tão forte e tão complexa que nós traduzimos por coragem, por entusiasmo, por intrepidez. É tudo isso. E foi justamente essa paresia, esse dom do Espírito Santo que eles receberam, e por isso é que eles se mantinham firmes. Claro, eles também precisavam ter coragem, eles também precisavam ter entusiasmo, mas tudo isso era uma grande graça para que o cristianismo fosse implantado e Jesus fosse anunciado. Nós estamos vivendo esses tempos. Hoje o mundo cada vez mais rejeita a Jesus. Rejeita a sua igreja. E você tem visto quanta coisa estão fazendo contra a igreja. E o fazem contra a igreja, não somente porque a igreja é a igreja, eles o fazem contra Jesus. Porque na verdade o alvo deles é eliminar Jesus. E todas essas invenções que estão fazendo, de romances que lançaram, de escritos que estão encontrando, estão fazendo de propósito para acabar com Jesus, para que nem lembrança mais se tenha de Jesus. Como eles estão indo contra as leis de Deus, as leis fundamentais de Deus, como por exemplo a lei da vida. Como nós vemos mesmo entre os nossos chefes, os nossos políticos, desculpe a palavra, uma sanha em querer aprovar o aborto. E até inventando histórias que é para a segurança das mulheres, porque muitas delas acabam fazendo aborto não nos hospitais, não com liberdade, então fazem com outros métodos, com mulheres que lhes dão remédios, ou mesmo fazem aborto mesmo, e com isso elas correm risco. Então, para a defesa dessas mulheres, é preciso decretar a liberdade do aborto, que qualquer hospital possa livremente receber uma senhora, uma moça, uma menina às vezes, que engravidou, e livremente o médico pode fazer o aborto sem nenhuma culpa para o médico, sem nenhuma culpa para o hospital, sem nenhuma culpa para a pessoa que faz o aborto. Mas meus irmãos, uma nação que decreta a morte, porque na verdade, vamos ser razoáveis, eu sei que muitas vezes por fraqueza, por desespero, por angústia, por uma situação, uma mulher, uma família, ela e o seu marido, até mesmo a moça e o seu namorado, no desespero, acabam indo para o aborto. Mas bem sabem as mulheres que infelizmente passaram por isso, o que acontece no interior delas. Não é porque alguém fique acusando, não, é uma coisa que contrasta a própria maternidade. E uma vez que a maternidade começou, e essas mulheres sabem, e elas sentem que tem um filho, uma filha dentro de si sendo gerada. E como eu dizia, quando no desespero, na angústia, acabam abortando, é uma violência tão grande ao interior desta mulher, que mesmo não sendo uma pessoa católica, observante, mesmo que esteja agora sentindo-se assim por causa da lei de Deus, e muitas mulheres são assim, elas sentem um grande pesar, elas sentem um grande sentimento
de culpa, muitas delas não se perdoam. Claro, não é para isso, Deus sempre perdoa, mas quantas delas não se perdoam, quantas delas carregam esse fardo, esse peso, porque mesmo sem pensar, o interior delas, a natureza delas, mostra que elas cometeram uma coisa contra a natureza, contra a sua maternidade, o seu ser de mulher, o seu ser de mulher. Você sabe como os animais fêmeas, como a leoa, mesmo uma cachorra, uma gata, qualquer animal, como defendem a sua criatura que ela deu à luz, aquele gatinho, aqueles cachorrinhos. É uma coisa própria da natureza, e é totalmente contra a natureza da própria mulher, porque ela já é mãe, apenas não deu à luz. Então hoje ficam inventando histórias de defesa à mulher, dando a elas liberdade e dando aos hospitais e aos médicos liberdade, até indo à própria Constituição brasileira, que no seu artigo 5 apresenta como o maior direito e que é inviolável o direito à vida. E são historinhas só para poder dar desculpas, que aquilo que está no ventre da mãe não é uma criança, não é um ser humano, é apenas uma partezinha da mãe. As próprias mães sabem que não é isso. Elas sabem que quando engravidam, e assim que ficam sabendo, elas percebem claramente que trazem um ser humano, trazem um filho, uma filha no seu ventre, e é a coisa mais linda uma mãe estar gerando uma criança. Elas sabem disso, mesmo aquelas que na angústia, que no desespero acabaram cometendo um aborto, elas sabem disso, que é uma criatura humana que elas estão portando e estão gerando. Interessante que todos aqueles que estão sendo a favor do aborto e querendo decretar o aborto, não foram abortados pelas suas mães, não é verdade? Bandidos, né? Bandidos, não foram abortados pelas próprias mães, e agora estão querendo decretar a liberdade do aborto. Eu nem sei porque eu fui tão longe nesse assunto. Certamente é Deus mesmo querendo que eu fale a esse respeito, para mostrar como hoje estamos vivendo nos tempos dos apóstolos, como eles estão perseguindo a Jesus Cristo, porque na verdade também com essas leis todas e outras que vocês sabem, estão aprovando e querendo aprovar, eles estão indo contra não somente a lei de Deus, mas indo contra o próprio Jesus, porque é a Jesus que eles querem combater e como que eliminar até mesmo a lembrança de Jesus na face da terra. Mas duas coisas, meus irmãos: primeiro, uma nação que decreta a morte dos seus filhos nos ventres das suas mães. Imagine que desgraça eles estão contraindo para si. Essa nação está, não é que Deus vá desgraçá-los, não, eles estão chamando para cima de si, para cima da nação, uma desgraça. Porque você imagine, você pensa que somente aquelas
situações que correria risco e que iriam para o hospital, aquelas que recorrem a clínicas clandestinas iriam para o hospital para abortar. Não. Daí as nossas próprias filhas teriam muito mais liberdade ainda de viver sexo com seus namorados, como infelizmente está acontecendo e sendo cada vez mais comum. Engravidam, bom, elas têm direito de ir ao hospital, de abortar. E provavelmente volta a namorar, volta ao mesmo tipo de namoro, voltam ao relacionamento sexual, engravidam outra vez e voltam ao hospital para novamente fazer um aborto. Porque assim, gente, na hora que abriu a porteira do curral, a boiada sai toda, sai ou não sai? Hoje, por um lado, o Senhor está garantindo a todas as mulheres que por 1000 razões, e em geral é no desespero, acabaram abortando, que Deus não as condena. Deus compreende a fraqueza, a fragilidade. Claro, Deus não quer que elas continuem fazendo isso. Interessante, a própria consciência da mulher lhe diz que ela nunca mais vai querer cometer isso. Claro que você precisa se confessar, fazer uma boa confissão, mas Deus também não quer que você viva com sentimento de culpa, não, porque Deus não condena, e esse sentimento de culpa não vem de Deus, é o próprio inimigo que leva a pessoa a cometer aborto. Primeiro ele leva a cometer aborto, depois ele começa a acusar, até dando a impressão de que é Deus que está acusando, que é Deus que está condenando, tirando a paz da pessoa, até o ponto da pessoa dizer: eu nunca vou me perdoar disso que eu fiz. Não, minha filha, pelo contrário, hoje Deus está garantindo Jesus, esse Jesus ressuscitado, do qual estamos falando e falaram os apóstolos, e foram presos, e foram chicoteados, açoitados, por causa do nome de Jesus. Esse nosso Deus, Ele perdoa, e não quer que você tenha sentimentos de culpa, mas Ele não quer também que leis, que ofendem inclusive a própria Constituição brasileira, e ofendem a própria natureza da maternidade, sejam decretadas. Vocês me entenderam perfeitamente. Hoje nós precisamos, mais do que nunca, proclamar Jesus, pregar Jesus, anunciar o Evangelho de Jesus, realizar aquela palavra que nós tanto usamos e tanto vivemos: evangelizar, 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 porque é por falta de evangelização, é por falta de conhecimento, é por falta de entrega, de uma entrega verdadeira a Jesus Cristo, que as pessoas acabam errando dessa maneira. E uma nação não evangelizada começa a ter chefes desse jeito, aprovando a morte, legalizando a morte e negando a vida. Nós pedimos ao nosso Deus misericórdia, sim, para o Brasil e para os chefes, para as autoridades que dirigem essa pátria, que não venha para o Brasil, e aqui eu digo a desgraça que já veio para outros países, com decreto de leis deste tipo. O nosso Brasil é terra de Santa Cruz, e todos nós precisamos ter a paresia, quer dizer, a coragem, a ousadia, a intrepidez dos apóstolos,
para obedecer mais a Deus do que aos homens. E os nossos chefes, aqueles que nós mesmos acabamos elegendo, sejam homens tementes a Deus, obedientes à nossa Constituição, que é a nossa lei magna, e não façam esse absurdo para o Brasil, que é terra de Santa Cruz. Senhor, dá-nos a graça de evangelizar com a força, com a coragem, com a ousadia, com a intrepidez que os apóstolos pregaram. É disso que o Brasil precisa. É do Espírito Santo que o Brasil precisa. Peçamos o Espírito Santo sobre a nossa nação, sobre nós e sobre os nossos filhos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, estenda suas mãos, se estique, peça, Espírito Santo, mais uma vez, sobre esse dia, sobre sua vida. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo, levante as suas mãos bem alto, solta a sua voz já no início desse dia. Sim, alar, sobre os seus atos, sobre sua vida, sobre o seu viver, solta a voz. Sobre as suas escolhas, sobre a sua maneira de ver as coisas, sobre a sua decisão. Lava-me, Senhor, batiza-me, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser. Diga